via que ele estava ali, e ele estava parado atrás de mim, mas eu não via ele parado, sabe? E ela via e ela vermelhava e não podia falar que ele estava ali, né? E eu fui até o fim, com a brincadeira. E daí qual foi, onde eu começou os meus problemas, né? Tu trabalhou só com joias em Guaporé. Não. Tu tem uma história com a costura também, né? Eu trabalhei 3 anos daí na Spoli. Eu engravidei nessa época aí, eu tive a Mônica. Tinha uma dificuldade muito grande para conseguir casa para alugar na época, porque tinha nativa aqui em Guaporé. Cada vez pior, né? É. Eu acho que Não, mas naquela época era bem pior. é um dos problemas maiores de Guaporé. É. Então tu não encontrava casa. Então às vezes eu chegava na empresa, eu batia o ponto e o Nairo me mandava, Bicudinha, vai procurar casa. E eu saía procurar casa. Nos anos 80, isso. 80, 90, 2000, 2010, 2020, e ninguém solucionou o problema da habitação em Guaporé. Mas a questão da habitação, cara, eu que cheguei aqui há 21 anos atrás, e a Dalva antes ainda, quando isso aqui era mato ainda, né, Dalva? A gente vê muita construção hoje em Guaporé. Tem. Só que são construções de edifícios, né? E normalmente são construções de investidores. Sim. Então, o metro quadrado de Guaporé se torna muito caro por isso, porque poucas pessoas têm condições de fazer a construção. E aí tem toda essa história do problema de moradia populares também, né? Então, assim, se não tem moradia popular, quem tem um pedaço de terra valoriza o pedaço de terra. Mas aí tu conseguiu achar uma casa? Não, daí eu fui morar, aí eu tinha essa dificuldade. Então, chegou um ponto que eu acabei indo morar na casa de um senhor. Os meus irmãos vieram para cá, daí quando eu fiquei grávida, né, para me apoiar. E aí a gente acabou indo morar na casa de um senhor, que eu morei anos junto com uma amiga também, antes de engravidar, né. Aí, quando eu engravidei, daí os meus irmãos vieram, os dois, para morar comigo, para me ajudar. E a gente acabou indo morar na casa de um senhor, que tinha uma casa grande, ele morava sozinho e tinha 3 quartos, né. Só que um belo dia eu fui chamada na delegacia, porque o cara era louco. Uau! E nós não sabia. A gente via que ele tinha atitudes estranhas, mas a gente não sabia que ele era louco. Daí eu fui chamada... Mas era louco de rasgar dinheiro ou era louco fazido? Não, ele tinha matado um cara então dormindo com uma machadinha, sabe? Era um psicopata. Daí os caras... O que o cara fez pra ele também? Ah, pronto. Pronto, vamos entrar nesse debate mesmo. Não sei. Daí até foi o Samuel, né, que me chamou, que hoje está aposentado da polícia, né? Aí ele disse, eu vou te ajudar a arrumar casa. Daí me arrumou uma casinha, eu acho que ela tinha, acho que era uma 4x4 mais ou menos, sabe? E tinha um casal morando lá, e era um detetive e a mulher dele, né? Aí a gente foi morar com eles, né? Aí os dois brigavam e era aquela rascaceira, etc e tal. Aí que... Não tá sadio ficar aqui também. Mas nessas alturas eu já levava quando nasceu a minha filha, aí o que foi o meu marido tinha uma casa na esquina, que é a casa que eu tenho hoje, fechada, só com os móveis dele dentro, né, que ele tinha feito os móveis tudo sob medida e estavam dentro da casa. Aí ele mandou me oferecer a casa para alugar. E essa é uma longa história, sabe? É um amor que existia desde que eu cheguei em Guaporé, eu não sabia que ele gostava de mim. Daí alugou a casa para nós. Aí nasceu a Mônica e daí começou a vir o problema da creche. Eu tinha que sair de lá do bairro. O bairro, para quem está acompanhando, o bairro é São José, né? Já era o São José. O bairro é São José. Mundo Novo. Na mesma casa. Na mesma casa. Isso. E eu tinha que levar a Mônica lá na creche Pinguinha de Gente, nas costas. Do São José e até na esquina da casa, na esquina da fábrica do Mazute ali, né? Isso. No Curtume, bem na passada. Com ela nas costas, porque não tinha carro, naquele tempo quase ninguém tinha carro, né? Não tinha ônibus que circulava. Não tinha van escolar. Nada. Não tinha... Então daí eu ia lá, levava a Mônica na creche, largava lá e voltava para trabalhar ali no Spoli. E saía ao final da tarde a mesma situação.
Voltava lá, pegar ela e levar para casa. Chuva, Então- calor, sol, inverno, verão. É, né? a mochila, ela e mais a mochila, Sim. sabe? Aí chegou, quando foi 3 anos depois, porque só tinha em Guaporé, só tinha a creche, essa creche aí, Pinguim, a gente. Pinguinha de Gente e a creche Mônica lá da Promorar. Não tinha mais opção. Era só as duas que tinha. Só né? tinha as duas em Guaporé. E aí quando eu tive a outra, a Michele, 3 anos depois, eu comecei a trabalhar na empresa do Fabris. E aí quando eles souberam que eu estava grávida, eles me botaram para rua, Do Valdir. do Valdir. É. Daí eu passei a gravidez toda, daí lixando anel, que era o único que eu tinha para fazer, sabe? Tu trabalhava em casa. Sim. Né? Porque eu não tinha como arrumar outro emprego, daí grávida, né? Sim. Daí, não foi fácil, viu? Foi difícil. Não, com 2 crianças, né, Dalva? É que Imagina. vai pegar. Tem que ter cuidado, cara. Eu já prometi pra mim mesmo que tem que ter muito cuidado nos meus posicionamentos aqui, né? Ainda mais com a convidada, a gente vai falar de tanta coisa bacana. Mas que triste, né? Que triste, tu pega uma mulher já com uma criança, gestante, e por estar gestante, ser mandada embora. Me faz me lembrar desses discursos, né? A mulher tem que ganhar menos por conta dessas coisas, né? E é muito triste saber que isso aconteceu com pessoas próximas a todos aí de Guaporé. É. E daí Lamentável, né? aconteceu o seguinte, daí quando. Daí foi que tu. Não, daí que teve aí quando nasceu a Michele, eu resolvi botar uma creche. Fazer uma creche em casa, porque ali Em não casa. tinha espaço, né? Isso, Ah, tu foi mãe crecheira? fui. Ela teve creche em Pelo casa. SESI. Olha só. Isso em sociedade como é que é? Em parceria com o SESI, sabe? Eu tinha 20 crianças diária, Mais as tuas duas. e mais as minhas 2. Foi uma maneira que eu encontrei de ajudar algumas mães. Ajudar as mães do bairro, Do para não bairro. passar pelo que tu passava também. né? Exatamente. E eu, ao mesmo tempo, eu criava a minha também. Cuidava da minha daí também. Então, isso durou uma média de uns 5 anos, que daí abriu a creche, foi fechada uma escola que nós tínhamos lá no bairro, e foi fechada a escola e botado a creche, daí a Gasparzinho. A Gasparzinho era uma escola. E daí foi botada a Gasparzinho, aí eu fechei a minha, porque daí a pública, né, ia ficar bem mais em conta para os pais, né. Mas então, durante esses 5 anos, eu criei 76 crianças ali na minha Na casa. tua casa mesmo. E eu nunca tirei uma mãe do serviço para levar uma criança no médico. Porque era uma coisa que eu sofri muito com isso. Então eu não queria que as mães passassem o que eu passei, de dar com dor, de estar com uma febrezinha, não, a mãe tem que sair do serviço e ir para casa. Então eu já tinha a medicação toda, que tinha. Analisava a situação ali até o horário da mãe buscar. Isso, tinha a média, tinha o postinho de saúde lá na igreja, né? E tinha a enfermeira, que ela sabia tudo. Então tinha um remedinho para dor de barriga, para febre, para... Sabe, as coisas mais assim... Tinha tudo. E mais o fato de... Quando tinha mesmo que levar para o médico, eu mesmo levava. Não, mas aí a gente volta aqui, né, cara? Claro que nós estamos falando de outros tempos, né? Eram outros tempos, a legislação era outra, enfim, a conduta dos pais eram outras também. Mas me chama muita atenção, cara, tu vê, olha que bacana a história, né? De uma dificuldade a Dalva, e aí que surge a Dalva líder comunitária, né? Aí que surge a Dalva pessoa pública em Guaporé, aí que surge a Dalva Alves, que todos nós conhecemos. Porque tu pensa, tu ter que atravessar uma cidade, hoje a gente não consegue imaginar isso, né? Tu atravessar do São José até o bairro Curtume com uma criança pequena nas costas. Isso serve também para quem tinha filho aqui na Aparecida, atravessar a cidade, para quem tinha no Santo André, atravessar a cidade. Sim, Né? E hoje, obviamente, nós temos as vias aí calçadas, asfaltadas,
Agora, em outra época, isso aí não era a realidade Não. da cidade, né? Não. E aí tu saía muito escuro no meio do mato e difícil imaginar como isso... Sim, era- cada vez as coisas são muito mais acessíveis, né? Hoje. Não, hoje todo mundo tem carro. E quem não tem uma facilidade melhor, Consegue se creche no locomover, a bairro, van, né? Sim. existem os programas das crianças do interior, tu imagina as crianças do interior, cara, isso depende, na época, por isso que a gente vê Não estudavam pessoas- ou caminhavam exato, quilômetros e quilômetros, eu passei Nós- por isso. nós tivemos aqui- É, nós também. Quilômetros e quilômetros. Nós pra- tivemos a eu ia a oportunidade, né, cavalo. Karen? Eu ia a cavalo para a escola dela. Então daí foi nessa época aí, quando eu fechei a creche, eu estava tomada de depressão. Então eu acabei acumulando muita coisa, sabe? Era muita função, sabe? Porque não é uma coisa simplesinha, apenas cuidar das crianças. Tinha 5 refeições por dia. E não é uma criança, duas, né? Não, eram 20. E tinha de 0 a 7 anos. Então era diversidade de tamanho, né? Diversos tamanhos. Então não eram todos iguais. Tinha esse diferencial também, né? E então eu estava assim, ó, tomada numa depressão profunda, assim, sabe que basicamente, sabe quando tu chega naquela situação assim, bah, a morte seria a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Uma coisa boa, Tá no sabe? limite, É. absorveu todos os problemas de todas as famílias. E não cuidei de mim. Porque no final, né, Dalva, tu vai olhar, tu tinha uma rotina, tu tinha 20 crianças ao mesmo tempo para cuidar. Não, Ao mesmo tempo, tu abraçou todas essas crianças, conheceu a história de todos os seus pais, conheceu a história daquelas famílias. De uma hora para outra, tu acaba ficando tu abandonada, porque daí tu perdeu todas essas crianças. Sim. E aí a depressão é natural, né? Que ela vem ser o vazio, né? Aquele sentimento. E agora? Por onde começar? O que fazer? Né? Quem eu vou cuidar? Vou cozinhar para quem? Eu imagino. Daí então o que que aconteceu? Aí quando eu comecei a me afundar muito, daí eu voltei a estudar, fui estudar no Frei Caneca e comecei, sabe, aí que eu comecei a entrar no mundo da política, ajudar a trabalhar, nunca cobrei um centavo para ninguém, sabe, sempre fiz campanha gratuita. Aquilo era um meio de eu me Sentir viva, claro. Me sentir viva, sabe? Útil. Entrei no grupo da Vime, fiquei um tempo lá no grupo da Vime. Eu voltei para a escola, daí acabei lá nos anos 90 e pouco, eu fui delegada do orçamento participativo e fui eleita pela Escola Frei Caneca, fui por 2 mandatos. 98 e 99, né? Isso. E como todo mundo, nessa fase aí, eu tinha já uma confecção, daí eu trabalhava já por conta. Aí eu tinha uma confecção, então eu e o Dr. Fedrigo eram os únicos que tinham profissão independente, que podiam sair, sabe? E o restante, nós eram 48 delegados, mas os outros todos trabalhavam dentro de fábrica, então eles não podiam sair, sabe, a qualquer momento para ir em convenção, e era toda semana tinha convenção, era Bento, era Caxias, sempre em convenção, e a gente não conseguiu o transporte da prefeitura, então o prefeito se recusou a dar o transporte para os delegados do orçamento participativo por causa de política, porque é uma coisa que eu condeno muito, porque a política para mim ela tem que ser durante 30, 60 dias de política. Terminou ali, não tem mais política. Não existe mais partido político. Pessoas... Mas o partido, né? Trabalhar para todos e todos. Eu acho que aí tu tem que juntar tudo. E existia muito disso aí, então, porque o governador era do PT, o prefeito daqui não Quem aceitava. era o prefeito daqui na época? O Fernando Postal. Então eu não aceitava o orçamento participativo, mas era o único meio que tinha para buscar obras para Guaporé, do estado. Sim. Não tinha outro meio. Então nós abraçávamos isso aí, eu e o Dr. Fedrigo, que até foi uma pessoa que eu convivi muito com ele. É uma pessoa espetacular, uma pessoa maravilhosa, um cara cheio de conhecimentos. A gente perdeu muito por causa de política.
Mas só que nós ia viajar junto, eu era do PMDB, mas eu não era, sabe? Eu nunca... Eu não eu- digo nem perderam por causa da política, perderam por causa da ignorância de pessoas que estão dentro da política. Exatamente. É assim até hoje, né? É, Te rotulam com partido. exatamente. Então não pode. Isso é uma coisa que eu condeno. Isso aí não tem como existir isso aí. Então o que acontecia? Ele ia eu e ele para as reuniões, para as audiências, sempre eu e ele. E a gente trouxe muito para Guaporé. Então a gente trouxe, acho que foi 4 salas novas para a escola Frei Caneca. Foi uma obra lá para a escola João Del Filho, acho que é. João Del Filho, acho que é, aquela lá perto do 15 de novembro. O Félix, É o Félix, isso. Para o Bandeirante a gente trouxe as últimas salas que foram construídas novas, ali foi 4 salas novas também. Para os bombeiros a gente conseguiu também uns equipamentos, para a escola agrícola também. E as Através do orçamento participativo? Isso. E também a gente conseguiu, as primeiras salas do hospital que foram reformadas, também eram verbas na que época o governador era Olívio Dutra, né? Isso. É toda uma questão, né, Dalva? E aí é bacana a gente fazer uma pausa, tem muita gente nos acompanhando, que vocês vão passar para as redes sociais já já. Vamos, tem bastante gente. E é bacana, né? O pessoal que chega em Guaporé, o pessoal chega em busca de uma coisa, trabalho. É. Ninguém vem para Guaporé para morar em Guaporé, ou pelo menos a grande maioria das pessoas não vem a Guaporé para gostei da cidade, aqui eu vou ficar e vivo com as pernas pro ar. Não. Todo mundo que chega em Guaporé, de alguma forma ou de outra, A gente veio para se somar. envolve, né? né? Tem um Se envolve com a propósito, cidade, É. acaba construindo sua história, ou parte da sua história fica em Guaporé, constrói famílias, enfim. E aí quando a gente pega a história da Dalva, que ela quando veio lá do interior de Fontoura Xavier, fez uma viagem grande, foi para Passo Fundo, foi para Joinville, foi para Porto Alegre, com todas as dificuldades, cai em Guaporé, com todas essas dificuldades ela vai sobrevivendo, vai vivendo, é verdadeiro matar, cara, um leão por dia, né? Mata um leão por dia para poder sustentar as meninas, sustentar as filhas, criar suas filhas. E aí a gente começa agora a entrar na parte política da Dalva, porque é isso que faz que as pessoas parem hoje para assistir a Dalva. Porque a maioria das pessoas conhece a Dalva no engajamento com a política, cara. A Dalva que busca recursos para o hospital, a Dalva que bate de frente, a primeira bocuda de Guaporé, a primeira que levantava o dedo e não tinha medo, né? Mas também tem as decepções no meio disso tudo. Mas já vamos falar sobre isso. Quero ser nas redes sociais. Vou dar uma passada por aqui então. Júlio César nos acompanha, dando boa noite, querido. Boa noite, meu querido. Rodrigo Petrella, guerreira Dalva, conheço essa maravilhosa pessoa e a história. Um abração, Petrella. Tu é o próximo, viu, Petrella? Te queremos aqui. Quem sabe, vamos agendar aí. Grande Paulo Mazuti nos acompanha. Um Boa abraço ao noite, prefeito abraço aos Mazuti. 3. Muito boa noite, um grande abraço para ti, Paulo, e para a família. Um abração para Iliane e para o filhote. Também com a Neiva Marangão, um abraço, Neiva. Tá todo o bairro São José, tá aqui, né? Coisa boa. Também o vereador Ronaldo Moreta está aqui. Um abração, Opa. Moreta. Um abraço, querido. A Gabi também está aqui. A Gabi, eu estou há dias para convidar ela também, falar um pouco desse trabalho dela de digital influencer, né? Gabi, depois a gente pode agendar também um dia para tu vir aqui bater um papo conosco. Regina Fim também nos acompanha, Cleomara Marafon, a Marilene Nunes, a Celi de Paulo, Marciano Nunes, João Antônio Cruz, lá em Chapecó, né? Isso. Álvio Antônio, em Rio Grande, o Flávio Walton, em São José do Norte, Rafael Vian, Adão Wilson Gomes, a Marilei, a Maria Menezes, Odete Esfredo, quem mais está por aqui? A Marildo José dos Santos. É isso, eu acho. Tem um povo aí, Nalva. Tem um povo que Lembrando que estamos também pelo Instagram. para acompanhar. Deixa eu só agradecer aos patrocinadores, porque uma das coisas que a gente é muito grato é aos patrocinadores. Sabes que Sem eles a gente não estaria aqui, né? É verdade. a Dalva vê a correria que é, né? É. Minha chegada, o tempo de poder sentar aqui. E ao mesmo tempo que eu agradeço os patrocinadores, agradeço também
aos meus patrões por me liberarem para que eu possa todas as quartas-feiras, estar sentado aqui, bater um papo com vocês. Então, um abraço ao Alencar, um abraço ao Adriano. Quando a gente fala de política, quando a gente fala de conquista, quando a gente fala de história, e são pessoas que muitas delas a Karen Silva foi lendo ali, e muitas dessas histórias a gente conhece, né, Karen? São pessoas que chegaram como nós, né, com vontade de trabalhar, com vontade de vencer, e acabam de alguma forma ou de outra se envolvendo com o Guaporé. O Guaporé tem um imã, né, para atrair pessoas que querem ajudar a construção do Guaporé, né? Um dia eu ouvi um cara falar num grupo que ele não entendia como é que as pessoas tinham coragem de vir para Guaporé só com uma mala de roupa. Daí eu disse para ele, eu não posso falar isso, porque há muitos anos atrás eu cheguei em Guaporé com uma mala de roupa e uma bagagem de esperança de conseguir um emprego. Porque até então... Digo, as pessoas não chegam aqui somente com trazem a mala de roupa e uma mala muito maior de esperança. Eu queria arrumar um emprego onde eu pudesse trabalhar decentemente, sabe, ter o meu salário, ter os meus direitos. É isso que vem dignidade, lá fora, né? É. Dignidade. O Guaporé é uma cidade maravilhosa, uma cidade que tem emprego. Tem né? tudo. Então, era difícil? Claro que foi difícil no início, né? Foi difícil. Hoje está bem mais fácil. Olha quantas famílias a gente ajudou que chegaram de fora, a gente Guaporé conseguiu... é uma cidade de imigrantes, né? Vejo tantas pessoas dizendo que os imigrantes têm que voltar para o seu lugar, para o seu país. Guaporé foi feita pelas mãos dos imigrantes. Mas eu não saio daqui, nem aqui ninguém me tira. Eu também não, Dalva. Já cansaram de nos mandar embora, né? Não saio. Não, mas isso aí eu sou teimosa nisso aí, eu não saio daqui e daqui ninguém me tira. É que é importante, quando tu fala assim da mala, acho que é o que eu dizia no início, né? Que todos nós aqui chegamos em procura de conquistar algo, né? De um trabalho, pelo menos, de dignidade, né? E é uma cidade, de certa forma, que ela proporciona isso para os cidadãos. Exatamente, Consegue, eu não tenho o que falar, né? sabe? Eu não posso me queixar do pessoal. É uma cidade que existe dezenas, centenas de empresários, pequenos, médios, grandes, que investem na cidade. No momento que eles contratam uma mão de obra, eles investem na cidade, porque daí tem um retorno para a cidade. Né? Então, assim, a gente, quando vem para Guaporé, e não é com uma mala, eu vim com uma mala, um pote de pizza de sardinha, que minha mãe fez com muito carinho para me levar a viagem, mas eu fui parar em Serafina Correia primeiro. Né? Então, assim, quando a gente descobre o Guaporé, daí tu viu que tu tinha passado do lugar certo. Pode ser que sim, pode ser que sim. E olha que durante a minha viagem, eu peguei aquele ônibus que durava 6 horas para chegar até aqui. Eu encontrei um grande trabalhador da empresa, meu Deus, fugiu, Tramontina. Ah, tá. E esse ônibus ele fazia todo o trajeto, parava em Carlos Barbosa, ele fazia tudo que era cidadezinha. E eu sou pouco falador, né, pouco falante, pouco conversador. E ele disse, rapaz, você não quer descer em Carlos Barbosa comigo, não? O emprego você já tem, você posa comigo, tem família, tem tudo, você posa lá. E eu disse, eu tenho um parente me esperando na cidade de Serafina Correia. Cheguei em Serafina Correia, não tinha parente nenhum. Não tinha parente nenhum, né? Parente é parente. Diga-se de passagem, né? mas é isso, quando a gente fala. E a gente acaba se envolvendo com o Guaporé, a Karen Silva. E a Karen Silva é uma das provas disso também, né? Mas como a gente está aqui para falar da Dalva, tu me contas que teve a primeira escola no bairro São José, creche no bairro São José, virou uma creche a Pinguinho, né? A Gasparzinho. Gasparzinho. E depois a Gasparzinho certamente facilitou a vida dos moradores do bairro São José. Não só do São José, mas tem isso criança lá de todos os bairros. Bom, todos os bairros tem, desde o centro, tudo, tem crianças lá. E aí tu acaba citando aqui algumas vezes o Dr. Fedrigo. O Dr. Fedrigo, ele é um baita profissional, pediatra incrível, responsável pelo UTI Bento Gonçalves, se não me engano, não sei se é ainda. Né? Ainda. É um médico de renome para quem tem criança aí, para quem já é adulto também, né? Muitos passaram pela mão dele. E aí tu acaba te envolvendo com essa história do orçamento participativo, tu entende que através da política as transformações vêm. Então o que aconteceu? Daí a gente, no final, a gente tinha uma preocupação com o... Eu sempre fui muito de me preocupar primeiramente com o hospital. Então, onde é que eu comecei, né? Pelo hospital. Mas por que essa paixão pro hospital? Quem tinha no hospital, quem tu te envolveu nesse hospital? Que paixão é essa? Porque no momento que tu te sentir mal, o que tu quer?
Pelo amor de Deus, me levem para onde? Tu quer ir para rua ou tu quer ir para o hospital? Tu quer ir na praça ou tu quer ir no hospital? Tu quer ir no hospital. Tu quer ser socorrido, tu não vê hora de chegar lá, cara. Então, para mim, o hospital É a segunda casa. é a prioridade. Se vai ruim, é pra lá que tu vai. Prioridade 10, sabe? Então, o que acontece? Então, nós pensávamos na cozinha do hospital que estava em um estado de decomposição. Estão falando de que ano, sei lá, 98, 99? 99, Quando era 98. uma associação, como é que era 98. essa história do município? Era Eu cheguei depois disso. Era municipal. Acho que era municipal ainda. Não, já tinha um corpo já era associação. Agora eu lembrei que era associação. Por que aconteceu? Aí a gente tinha conseguido uma verba, na época, eu não sei hoje calcular quanto era. Pobre não sabe, não entende muito de Passou de 2,0, a gente se perde. Não se entende mais, né? Então eu não entendo. Era 96 mil, né? Era para construir a nova cozinha e equipamento do hospital, porque a cozinha ficava no meio dos quartos. Uhum. Então as pessoas com estômago fraco lá, pessoas frágeis lá, com aquele cheiro de comida, sabe? Era horrível. E também as condições da cozinha estavam bem precárias. Então a gente conseguiu esses 96 mil para fazer a cozinha nova. Mas não havia interesse daí do prefeito da verba do orçamento participativo. Mas o que aconteceu? Mas a secretária da saúde se interessou pelos 96 mil. Tu lembra quem era a secretária da saúde? Lembro. Sim. Marivanda Guide. Aí o que aconteceu? Ela pegou esses 96 mil, somou, calculou, mandou fazer o projeto e tal, derrubaram, daí pediram para nós ir na Câmara de Vereadores, todos os delegados para votar. Eles achavam que nós eram em 2-3, nós eram em 48. Dois eram os que viajavam, que era eu e o Fedrigo, né? Só que nós não éramos sozinhos, nós eram em 48 a equipe. Aí nós fomos Para a Câmara fazer o quê? para votar, desses 96 mil, que daí resolveram levar para a Câmara de Vereadores para votar. Aí veio a Associação do Hospital para votar, foi os delegados, quando eles viram a quantidade de delegado que tinha, eles proibiram de votar. E daí começaram, meio que ofendeu o doutor Fedrigo, e aquilo me ofendeu, porque só quem acompanhou eles sabe a garra e a luta. E a última vez que no encerramento do ano, que nós fizemos de 99 para o ano 2000, que nós voltamos de lá, nós paramos no caminho para somar o quanto nós tínhamos de conquista para o próximo ano. 12 milhões. Na época dava para concluir toda a estrada de Dois Lajeados a Bento Gonçalves, com um túnel para o trem e tudo. A ponte, essa ponte aqui do Rio Carreiro, estava inclusa. Uma biblioteca completa para as escolas estaduais. Uma sala de computação para as escolas estaduais. Eu sei que, resumindo, dava 12 milhões. Tá? Mas era do governo, do Estado? Do Estado. Porém, daí esses 96 mil foi nos arrancado. E daí foi derrubado o prédio que tinha do posto de saúde central e construído esse que está hoje atualmente. Com os 96 mil, foi 66 mil para a construção do prédio. E o restante foi distribuído em exame, mamografia, isso aí. Resumindo, sobrou zero para o hospital. E nós fomos proibidos de votar e o hospital também ficaram proibidos, o pessoal do hospital, de votar. Então foi isso que aconteceu. E como trocou de governador, no ano 2000, a gente perdeu todo aquele orçamento que a gente tinha ganhado. De 12 milhões. Para o Estado? Sim. Ficou para o Estado, porque o governo já devia ter deixado aquilo lá já garantido para o próximo ano, né?
Mas, como trocou de partido, então foi perdido também esses 12 milhões que a gente buscou. Aí, em 2000 é aí que eu entro, né, na parte política. Porque é fácil dizer, a Dalva politiqueira. Eu digo que politiqueiro é aquele que mente e não faz nada. Eu não sou politiqueira, eu faço. A política é uma coisa, a politicagem é outra. Né? Ninguém sabe que fui eu e o doutor Federico que trouxemos a verba para a construção do prédio do posto de saúde central. Mas fomos nós. Está lá nos livros, na ata do Estado. Fomos nós que trouxemos. Então tem assim, ó, diversas coisas, e daí entrou o problema do hospital, fechando as portas, 2010. A Michele tinha uma cirurgia para fazer, foi fazer em 2 Lajeado, porque aqui não tinha mais equipamento para esterilizador, não tinha material, nem sabão em pó para passar pano tinha hospital, estava zerado. Eu vendo o hospital fechando as portas, aí o doutor Nereu e o Eduardo de Rocco eram vereadores. Eu era presidenta do partido, do PMDB, e o Baiano era presidente do setor jovem. Aí a gente resolveu abraçar um deputado federal para trazer recurso para o hospital. Mas é que eu não vou entrar nessa parte política. É. Porque se tu vai pegar o prefeito na época, não quis a emenda, não quis saber da emenda. Aí o dinheiro cai para Guaporé, uma conquista de vocês, através do orçamento participativo, que seria para a construção de uma cozinha no hospital. A secretaria, os vereadores à época decidiram por não se construir esse posto central. E aí você se filiou ao partido, não tem, mas enfim, não estou aqui para discutir decisões. É aquele ditado, como a gente era cidadão, nós não tinha poder político, né? Nós buscava, mas como cidadão. A gente não tinha esse poder, nunca tive cargo público, né? Então, nós, na verdade, eram os burros que buscavam a verba. Mas o importante é que, graças a Deus... Nunca foram reconhecidos, nunca foram para... Não. Né? Nunca ninguém falou isso aí como está sendo falado abertamente agora para todo mundo saber. Né? Magrão, assim ó, Magrão, tu usa o posto central de Guaporé? Tu usa. Tu passa por lá, sabe que tem 2 pessoas que foram os principais ativos e a Dalva, que trouxeram esse posto. E tu sabe que eu cheguei em 2004, Dalva, e eu fui trabalhar na Perdigão, antiga Perdigão, e eu sofria muito dor de garganta. Imagina, vim pra Serra, não morava na Serra, morava na altura, no nível do mar. Então tem uma grande diferença, hoje um pouco pior, porque trabalhava no frio. E aí eu dor de garganta, faço o quê? Vou pra onde eu vou? 4 horas da manhã, cara, Silvio. Eu me senti nas nossas cidades, pra fila, pra esperar atendimento, pra olhar a garganta. Então se hoje tem um posto central, com a estrutura que tem, obviamente, porque alguém começou aquilo lá. E é sobre isso que a gente está falando, Dalva. Quando a gente fala de política, eu tenho muito cuidado, porque eu tenho certo... Tô hoje... Não quero falar de política. Hoje eu quero ficar mais neutro com a questão política na cidade. Então, que a gente não pode falar de política, a gente tem que falar de pessoas. E aí quando a gente fala de política, politicagem, politiqueiro, blá blá blá, blá blá blá, engraçado, vou te pedir licença, Dalva. Tu sabe, Silvio, que tu foi candidata a vereadora recente e a gente ouvia muitas indiretas nas redes sociais. A Karen acha que sabe de tudo, a Karen se mete em tudo. Eu lia posts que me deixavam triste, assim, porque eu não podia me envolver, porque era uma questão tua. E tu sabe que essas mesmas pessoas estão fazendo exatamente o que tu fazia? A inveja corrói. Com certeza. Dalva, querida. E aí vocês encontraram um deputado para você se abraçar e trazer recursos e continuar. Tá. E o hospital não fechou as portas, porque tá aí o hospital. Não, daí a gente conseguiu esse deputado. Esse deputado, ele tinha 7 votos em Guaporé. Ninguém conhecia ele em Guaporé, mas ele tinha uns parentes aqui que ele... Qual é o deputado? Tu quer falar o nome? O Darcísio Peronde. Aí, porque foi o único que recebeu o doutor Nereu e o Eduardo de Rocco em Brasília. De todos os deputados que eram conhecidos daqui, foi esse aí que era de Juí. Que eles vão crescendo dentro do estado, né? Aí ele os que não fazem isso. E daí ele veio para cá. Na sua região. Ele veio para cá, a gente se reuniu ali na Câmara de Vereadores,
Nós 4, daí nós somava força, né? Porque eu era a presidenta do setor feminino, o Baiano do setor jovem, e o Nereu e o Derrogo eram os únicos vereadores que tinha, né? Só ficou o presidente do partido fora. Aí a gente se reuniu com ele disse, se vocês dobrar a minha votação, então seria 14 votos, né? Eu mando 1 milhão para o hospital. Mas claro que, tu sabe o que nós fizemos? Eu e o Baiano, eu digo sempre, o Baiano para mim é um irmão. Nós sempre trabalhamos juntos, sabe? Às vezes eu fico pensando que eu sempre fui do grupo de jovem. Hoje, aos meus 58 anos, se tiver que participar de um grupo, ainda eu participo do grupo de jovens. Não do grupo de velho. Porque eu e o Baiano, nós trabalhávamos juntos sempre. Sempre nós trabalhávamos juntos. E nós se dava muito bem. Nós, às 11 horas da noite, nós estávamos dentro dos becos, batendo nas portas. Vendendo um deputado que ninguém conhecia. Então as pessoas chegam a um ponto que elas perguntavam, mas gente, quanto vocês estão ganhando para fazer uma campanha? Porque nunca se viu fazer uma campanha para deputado federal desse jeito. Porque todo mundo votava em deputado federal por votar. Eu mesma era uma. Hoje eu aprendi o valor que tem o voto do deputado federal. Tem muito, né? É um mau Muito voto. peso, muito Ele é valor. mais importante que o presidente. Daí a gente conseguiu fazer 1.042 votos para ele, com o nosso trabalho. Um cara desconhecido, nunca ninguém tinha visto ele, nunca tinha vindo ao Guaporé. E a gente conseguiu 1.042 votos para recuperar o hospital. Ele acabou mandando quase 1,5 milhão. Sei que ele mandou bem mais. Só que isso não foi o fim, sabe? Não foi tudo. Os outros deputados viram o tamanho da votação de um cara que tu olha lá no passado dele, ele tinha 7 votos. Daqui a pouco ele pulou para 1.042 votos. Opa, né? O hospital dá dinheiro, dá voto. Vamos mandar verba para o hospital. E daí começou, sabe? O hospital começou a deslanchar, sabe? E o deputado vinha, voto, bom, tu perguntar Porque para saúde, né? É. Quem não depende da saúde? Aí tu pode perguntar para pro Moreta, daí ele disse assim que nunca viu, entrava dinheiro que nem água no hospital. Porque daí os outros deputados começaram a mandar, sabe, de verba também pro hospital e tal, sabe? E hoje nós temos um hospital, eu acho que é o melhor da região. É um hospital de luxo. É, de luxo. Nós temos um hospital, Temos um hospital de luxo. Tem muitas coisas que deixa a desejar ainda, né? Não, eu tô falando em luxo, Sim. paredes, maquinários, não tô falando de luxo em atendimento. É, Tô mas falando de mesmo assim, nós temos Hã? um hospital com plantão 24 horas, isso aí já Faz é... muito tempo que eu não vou no hospital. É, né? é. É como, olha só, né? Eu tô aqui escutando vocês, né? Tô aqui escutando vocês. Aí o Perode, eu não vou falar, cara, eu vou passar. Aí o Perode faz uma baita uma votação em Guaporé. Tá. Mandou 1,5 milhão para Guaporé e nós teremos o início de uma revolução nesse hospital. É isso? Exato. Pronto. Então é minha contribuição para isso. Tá, aí mas na próxima, aí quando foi na próxima eleição para deputado, tu não precisava mais ir pedir voto para ele. As pessoas só perguntavam, ele Já cumpriu? sabiam. Mandou o dinheiro? Mandou. E já vinha o hospital já funcionando, né? Mandou. Mais de 1.500 votos ele fez em Guaporé, na próxima eleição. Nós não vamos nem discutir como é que ele votou no Congresso. Nós estamos olhando só as emendas que Sim. trouxe para Guaporé. Lá no Congresso, daí depois eu briguei com ele, então... Pronto. Lá Problema o Congresso pessoal, é um caso sabe? à parte, né? É. Tanto ele quanto E aí vários ele deputados e que ele levam vo- votos de Guaporé, né? E É. ele voltou, Na sua trouxe mais maioria. 1 milhão para cada um. E o que Mandou. foi feito esse 1 milhão aí? Parece que tinha... o 1 milhão e pouco foi aplicado no hospital E fizeram a cozinha com alguma emenda tua aí ou foi feito na raça mesmo lá? Não sei, porque daí começou a vir dinheiro de vários deputados, na verdade, né? Então, hoje tem a cozinha sim, nova no hospital, hoje o hospital sim, está todo reformado. Ah, E até hoje, vários deputados continuam mandando continua, dinheiro então hoje pro não... hospital, né? É que o hospital de Guaporé, cara, Ele viveu de novo. Eu trabalhei no hospital. É uma criança que nasceu de Eu novo. posso dizer que eu, da portaria à farmácia, eu estive dentro do hospital de Guaporé. Se eu te falar do atendimento do hospital de Guaporé,
Eu vou ser talvez uma das pessoas mais ingratas em Guaporé, mas eu estou falando por mim. O atendimento sempre que eu tive foi de excelência. Desde a portaria, recepção, aos técnicos de enfermagem, aos enfermeiros, ao pessoal da cozinha quando se precisou internar. Estou falando de SUS. Sim. E, obviamente, o atendimento médico que eu recebi. Eu não tenho um A para dizer do atendimento Eu também hospital não. do Guaporé. Tanto Obviamente às vezes- que a minha experiência não é a experiência de todos. Como Não, porque tem- a Dalva mesmo já precisou do hospital e foi isso. para 2 lajeados, né? E aí que eu ia chegar, cara, assim, porque a gente, quando tu fala assim, Teve uma época agora, o hospital muito talvez pouco tempo seja atrás, que o melhor da região. Aí, não sei qual foi o termo que tu usou, não me lembro, desculpa, Dalva. Mas aí nós vamos pensar o seguinte, a que custo tudo isso? Né? A custo de muita luta, de muita emenda, de muito recurso, mas e o acesso a tudo isso que oferece o hospital? As tomografias, os exames de última geração, as cirurgias pelo SUS. Então tem muita complexidade para se discutir sobre ainda o que o hospital pode evoluir, porque ele ainda é média complexidade, né? Ele precisa Sim. mudar de estágio por todo o investimento que é feito no hospital. Mas eu quero saber aonde o povo pobre usufrui do hospital. Mas Porque se é para ter um Porque na serviço sua maioria ambulatorial, nós temos aí 6 postos de saúde na cidade. Nós tínhamos postos de saúde que atendia até as 22 horas. não temos mais. Não temos mais. Né? Então, assim, Eu quero parabenizar o município de Casca, que essa nova gestão adotou. O município de Casca e mais 2 aqui na região adotaram esse plantão das 19 às 22 horas. Enquanto as cidades estão evoluindo, o Guaporé dando para trás, né? Dando Eu acho ré. que fechar um plantão Então- um horário Pequeno. precioso desse, não. então nesse sentido que eu falo, e a gente vê o Pequeno Paraíso, 2 Lajados, o hospital, Muito metade do que é o hospital de Guaporé. Talvez receba metade de recurso que Guaporé recebe. E está acolhendo todos os guaporenses. Exatamente. O que acontece, né, Dalva? O que acontece? Que tristeza é essa? O hospital está do jeito que tu imaginou, Dalva? Essa luta toda que vocês tiveram valeu a pena? Não. Hoje, o que precisa? Porque o hospital hoje, eu fico muito triste de falar do hospital, porque eu sempre fui muito protegido. Eu fico triste assim, ó, no sentido assim, ó, o que acontece é o seguinte, ó, o ambulatório, para começar ali, quando a pessoa tem que fazer um ambulatório ali os pacientes estão todos juntos ali, ó. Teve uma tarde que eu assisti 2 pessoas com Covid fazendo ambulatório junto com os outros pacientes. Então são coisas assim inadmissíveis, até pelo fato de eles ficarem sentados numa poltrona para fazer um ambulatório, eu condeno isso aí. Porque tem dias que é frio e a pessoa fica ali tomando um soro, né? Ela poderia ficar deitada numa cama, então para não trocar um lençol, aí preferem Quando botar... eu cheguei em Guaporé, eram as poltronas azuis. Né? Um tempo depois tinha ali os leitos, né? Isso. E agora retornou as poltronas. Exatamente. Eu vejo que muitas pessoas reclamam porque é desconfortável tu ficar tomando soro sentada. Exatamente. Né? Ninguém quer fazer isso. Então, eu acho que o negócio do ambulatório do hospital, ele tá ruim. Então, a gente não tem que dizer, tá 100%, beleza. Qual que era meu sonho? Meu sonho era ter uma UTI em Guaporé. Mas, infelizmente, hoje a minha saúde não me permite mais. Outro sonho que eu teria, porque era uma coisa que eu não tinha esse conhecimento, era da necessidade do oxigênio que as pessoas têm para usar em casa. Se hoje eu pudesse trabalhar para um deputado para pedir emendas, como eu já fiz, não trabalhei só para o Perón, depois eu trabalhei para o Cherini, também em troca de emendas para Guaporé. Então, eu trabalharia hoje, se eu tivesse condições, para outro deputado, para ele enviar recursos para comprar os... Cilindros? Não os cilindros, eu te falei o nome antes, o concentrador de oxigênio, isso, proposto de saúde, é uma necessidade.
E ninguém. Tu precisou, e Eu- se não fosse o atendimento Isso. do Ronaldo Invernizzi te estender as duas mãos, tu teria... É. Isso, é ficar devendo favor para político também. Se não fosse favor, não é favor nenhum. Não foi favor, Sabe? é a boa ação que ele fez. É a obrigação que ele fez enquanto secretário. É sobre isso que a gente Não, está falando não, aqui. Não era obrigação, era outro caso. Pois é. É porque teve pessoas que precisaram do oxigênio em casa e tiveram que mandar. Judicializar. Não, tiveram que pagar, Não, comprar. e nós cansamos de E- encontrar pessoas ali que precisavam, tudo judicializando. Prefeitura de União da Serra também, nós tivemos um problema com União da Serra. Nós tivemos que pedir para que intercedesse, e foi o doutor Nereu, inclusive. Tá aqui, ó. Doutor Nereu Tramontina, conversando com o doutor Nereu num entra e sai do posto de saúde. Ele disse, mas como é que é? Não resolveu o problema lá? Então para aí. Daí a menina que estava pedindo ajuda para cá, ele prescreveu, solicito oxigênio, tempo integral, blá, blá, blá. Pronto. Mas aí é a questão, né? É a questão de humanidade. Então tem assim, ó, então tem 2 vereadores, independente do partido, que eu falo e eu tiro o chapéu, o doutor Nereu e o Eduardo De Rocco. Esses 2 vereadores, eles nunca pegaram salário. E é uma coisa que ninguém sabe em Guaporé. Eles atuaram como vereadores, mas nunca receberam salário. Eles doavam todo o salário deles. Então isso é um gesto maravilhoso, lindo que eles fizeram. E um dia eles vieram lá em casa. Tinha uma renda extra, né? A renda não era única, exclusivamente a renda do vereador, né? O salário do vereador. É que eles têm condições, né? Sim, Eles não são necessidade. É que algumas pessoas enxergam ser vereador como profissão. Agora, por exemplo, se eu estou trabalhando, eu quero receber. É um direito, a gente elege essas pessoas para nos representar com direito a salário. Sim, e está tudo certo. Se tem Tem meios, condições, né? não- Sim. Agora, se tem meios, tu quiser Não, abrir mão, tá eles tudo certo tinham também. condições no caso, né? Então, esses trabalharam por amor à camisa. Então, não quer dizer que todos têm que fazer a mesma coisa, né? Então, mas eles podiam, fizeram. Fica na consciência. Que bom. E uma das coisas também, que foi uma coisa que eu pedi para eles, porque o Conselho Tutelar, as pessoas veem o Conselho Tutelar como a pedra no sapato dos pais. Não é verdade. Eu, como convivia muito com o pessoal do Conselho Tutelar, eles são pessoas que eles mexem com uma coisa muito sensível. Eles mexem em estrutura familiar. Então, eles correm muito risco de vida. Aqueles que trabalham correto. Porque tem conselho de tutelar que ele trabalha para os dois lados, sabe? Ele não quer se queimar com o fulano e nem com o Beltrano. Então, ele acaba não fazendo nada. Acaba, sabe... Acaba jogando a maioria da ação que é do Conselho para a Brigada Militar. Exatamente. Então, eles acabam se saindo limpo. Tem muitos desses. Então, mas como eu acompanhava alguns, e eu sei de várias vezes que a gente ia numa festa e tinha que sair para eles não apanhar, de mães que perderam o filho por incompetência, realmente, sabe? Então, eu pedi para eles, eu disse, olha, é assim, 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 ó. O Conselho Tutelar, eles ganham 2 salários mínimos, eles não têm segurança nenhuma, eles não conseguem ir numa festa porque eles sofrem ameaças e correm risco de vida. Pelo menos um salário melhor para eles, né? Aí eles pediram o aumento de salário para o Conselho, por isso que hoje o Conselho Tutelar lança a eleição, tem 500 querendo concorrer. Todo mundo quer ir para o Conselho porque ganha bem. Mas quem conseguiu esse salário fui eu, que pedi para os 2 vereadores fazer o projeto e eles fizeram. E conseguiram. Eu vou abrir uma aspas aí, Dalva, porque eu já fui candidato a conselheiro tutelar e não foi pelo salário. Até porque nunca vamos esquecer, né? Eu já fui concursado do município, já me ofertaram a trocar de professor se quisesse ganhar mais. Então, assim... Tem coisas que tu queria fazer por amor. Mas a gente tem que ter cuidado quando a gente fala assim, hoje tem um bando de gente querendo concorrer porque o salário é bom. Não é verdade. Tem muita gente interessada a participar, como tudo. Tu não ganha R$1 para estar aqui numa quarta-feira, batendo um papo legal, contando uma história legal e falando da importância que é ter pessoas simples, pessoas do nosso meio, pessoas da comunidade envolvidas com Guaporé. Se a Dalva, que chegou de Fontoura Xavier, miudinha, sem estudo, foi doméstica, diarista, serviu almoço, fez almoço,
conseguiu ajudar a construção de Guaporé, tu és um grande exemplo. Tu és um exemplo. Tu és um exemplo de pessoas que fazem por Guaporé, por amor. Exatamente. Então, quando a gente para e pensa assim, todo mundo pelo dinheiro, não é verdade. Mas eu te entendo do teu ponto de vista. Eu entendo, se a gente olhar as ações, as atribuições, tem gente que ganha muito para pouco que faz em todas as profissões. Exatamente. Concordo, né? Exatamente. Mas aí, esse mesmo povo, essa mesma população, do qual a DAO se destaca para ajudar, uma Macari se dedica 10 anos de uma vida aqui para ajudar, é esse povo que depois lá na frente vai reconhecer ou não, dando um voto de confiança para que possa fazer a UTI no Hospital de Guaporé, para que possa trazer talvez a Delegacia da Mulher para Guaporé, o plantão da Polícia Civil para Guaporé, que possa fazer a casa de passagem animal para Guaporé, mas são essas mesmas pessoas que são ajudadas, que têm esse poder, e essas pessoas decidem por não, e está tudo bem, porque quem gosta de Guaporé segue acreditando em Guaporé, investindo em Guaporé, que é teu caso. Eu não vou cometer a indelicadeza de perguntar a tua idade, tu deixou aqui no ar, mas tu ainda tem muita lenha para queimar, Dalva. Tem muita coisa para Guaporé, porque nós temos ainda muita coisa para ser feita em Guaporé. Não, exatamente. Eu gostaria muito de ter saúde para continuar, sabe? Porque quando tu encontra o caminho, eu demorei para descobrir que o caminho que eu posso, cidadã, pegar um deputado, trabalhar para ele e buscar verba para trazer para o meu município, para definido para tal lugar. Tu sabe quantos deputados, candidatos, na verdade, receberam votos dos guaporenses nas últimas eleições? Foi um caminhão. Foi bastante. Tu sabes que, sem ser essa eleição, a eleição anterior, o deputado mais votado do Guaporé chama-se Marcel Van Rapp. E tu sabes o quanto que ele trouxe para Guaporé? Nada. Tu sabes que eu tive a oportunidade de entrevistar todos os vereadores da legislatura passada. Todos passaram por aqui, não teve uma exceção. Algumas vezes mais, outros menos. E todos os dias, quando batiam lá no gabinete dele, para dizer, olha, nós somos de Guaporé, a cidade do senhor foi mais votada, ele chegava ao ponto e dizia assim, onde que é Guaporé? Então, quando a gente dá um voto, e é por isso que eu estou tentando ficar mais tranquilo, para a gente não falar muito, porque aí a gente tem decepções políticas. As pessoas têm que aprender a votar, a gente tem né? Seja decepções no município, políticas. seja no estado, seja Não, no não é federal. porque o... Não é Vocês têm porque que o... aprender. E vão aí, aprender eu na vou dor. usar de exemplo, Dalva, porque tu és um bom exemplo. Exemplos bons a gente usa. Se a gente pegar a nossa Câmara de Vereadores aí, a gente vai ver que poucos vereadores permaneceram, tem uma renovação de 50-50, né? Sim. E todos os vereadores trazem recursos para Guaporé. Todos. Todos trouxeram. Pouco ou muito, todos trouxeram. Estamos aí, nosso último entrevistado foi aqui o vereador Moreto. O cara construiu um bairro. Sim. Através de emendas parlamentares. E verdade tem que ser dita e reconhecida o tempo inteiro. O cara me ajudou com uma escola para o bairro, me ajudou com um posto de saúde para o bairro, me ajudou com um ginásio para o bairro, ajudou com calçamento para o bairro, ajudou a largar o interior, as estradas interior que dá para o bairro, lá para dentro. Então assim, o cara se envolveu, fora o campo de futebol de São José, fora o amor pelo esporte, fora a escolinha que ele ajudou o tempo inteiro, sabe? Então assim, pessoas têm a oportunidade de ajudar a Guaporé e muitas dessas não fazem. E quem faz, a gente tem que estar lembrando o tempo inteiro. E quando a gente pensa que a saúde, não é isso. Quando fala assim, minha saúde não está boa, querer ter mais saúde, tá bem, problema de saúde está aí, a gente tem limitações talvez. Não, é que... Talvez algumas limitações, mas essa vontade, esse desejo que tu tem de fazer para o Guaporé não pode ser impedido. Hoje a gente tem tecnologia, né, Karen Silva? Hoje a gente tem o celular. E quando a gente fala de deputados, me lembro também, teve um deputado chamado Paulo Pimenta, ex-ministro do governo Lula. Gaúcho. Em Guaporé ele tinha feito 13 votos. Esses 13 votos dele foi multiplicar para mais de quase 400 votos. O compromisso dele está aí. Essa van adaptada hoje, que é para os cadeirantes de Guaporé, é o compromisso. E a gente tem que falar os nomes das pessoas. A gente não pode ter medo de falar. É uma coisa que... Maria do Rosário construiu o Salão do São José. É. E a gente não pode ter medo de falar. Provavelmente o Cherini, que fez muitos votos em Guaporé, construiu uma parte do hospital. Porque ele trouxe dinheiro para essa parte, trouxe dinheiro para as estradas. Os calçamentos. Foram feitos calçamentos lá para o São Cristóvão, tudo verba dele. Lá na 7ª foi feito calçamento, pavimentação com verba dele. A minha rua é verba dele.
E se a gente falar E- do nosso acesso anterior, tem emendas lá do deputados do MDB, tem emendas de outros parlamentares, tem também, emendas, aham. se nós falarmos do ponto turístico, tem emendas do deputado de PL, e tá tudo certo, gente. O que a gente não pode viver mais, cara, é saber que os guaporenses votam em 250 pessoas para os representar. E aí depois fica difícil, Dalva. Fica, Fica difícil, eu acho que tu entende o que eu quero te dizer, né? sim. E agora tu precisa de emenda para quê, Dalva? O que a gente pode fazer pro Guaporé? Qual é o teu maior sonho para nossa cidade, querida? Hoje, primeiro lugar é esses concentradores pro posto de saúde, porque é só tu, quando tu chega lá no problema, Eu quero entender esses concentradores, por exemplo. É o oxigênio que passa. Vai no oxigênio. tu põe a água, né, liga na luz e ele mesmo faz o oxigênio, sabe, produz o oxigênio. Tu não precisa estar recarregando, sabe? É um aparelho, eu tenho lá. Eu comprei ele importado. Mas até ele é menor e gasta menos luz do que esses grandão que tem no posto de saúde. Porque esse do posto de saúde me tocou R$1.000 de luz. Tá, vamos entender. Imagina, né? A gente tem tantos vereadores, eu falei agora há pouco, cara, que trazem recursos para Guaporé. Né? Teve 3 que anunciaram próteses para toda a Guaporé. Então... Né? Então, daqui a pouco, divide um pouquinho. Né? Infelizmente, a Câmara de Vereadores perdeu o Valcir Fanton. Tá? O vereador que trazia emendas de recursos para Guaporé. Né? Então, assim, quem sabe agora os bons vereadores tem a oportunidade aí dos vereadores novos, me ajuda o Tassiano, o vereador Edebal Binotti, esses vereadores novos, daqui a pouco, o Marcelo Reck, que me ajudou inclusive a empurrar o carro esses dias, um abraço ao vereador Marcelo. Né? Tem essa missão de pro vereador, me ajuda a empurrar o carro aí. Inclusive ele fez um projeto muito bom, né? Eu não tenho acompanhado, eu confesso que eu não tenho acompanhado. Eu tenho acompanhado a página do PDT ali. Não, eu vi que o projeto dele é interessante pelo seguinte, porque o posto de saúde não fornece medicamento para quem consulta com médico particular ou por plano de saúde. Uhum. E ele fez um projeto para que seja dado o remédio. Quem consultar com o plano de saúde, Isso. tu retira o remédio no posto. Achei interessante isso aí. Eu posso sair um pouco da linha, Karen? Porque vamos lá de novo, Dalva. Retrocesso, né? Retrocesso. E eu digo assim, tu imagina então, se eu tenho um plano de saúde, que é o caso, tenho plano de saúde com a minha família, e aí nós vamos precisar de uma medicação, eu tenho que comprar. Precisar do transporte, eu tenho que pagar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar minha família inteira do plano de saúde, vou Gastar do SUS. Vou gastar do SUS, vou sobrecarregar o plano de saúde, porque o plano de saúde vai perder, começar a perder. Eu acho que as pessoas que têm condições de ter um plano de saúde usam o seu plano de saúde, né? Independente de usarem o SUS. O SUS não é só para pobre. Não. Né? Mas acontece questão, que né? muitas pessoas não têm o plano de saúde por ser rico. É o meu Por necessidade, né? necessidade, é o meu E caso. aí tu né? imagina assim, eu tenho plano de saúde para minha família, cara. Vamos ver se eu faço me entender. Sim. Aí eu preciso consultar em Bento Gonçalves. Vai. Vai pagar. Tu vai pagar, tu não vai com a saúde. Tu vai com a van? do município. Não, aí que eu ia chegar nesse ponto aí. É. Porque era uma coisa que... Já tinha ultrapassado, isso aí já ultrapassado. Aí vamos cai no dia 27 do mês, meu salário pinga no 5º dia útil do mês. Aí, que dinheiro que eu tenho por gasolina no meu carro para ir até lá? É. É bizarro essas coisas. Sabe- Mas também vamos lembrar, Dava, que é projeto do vereador, já que nós estamos falando de saúde, do vereador Jader passado, que era para ter uma relação de remédios na parte da prefeitura, quais são os medicamentos disponíveis. E eu ainda não vi o vereador cobrar esse ano sobre isso. Ele falou tanto ano passado, ano anterior, mas esse ano até agora não vi cobrar sobre isso. O pediatra precisava e agora não precisa mais? Tá muito esquisito. Né? Mas então, assim, esses projetos de saúde, se o povo não cobrar, e eu acho que esse concentrador eu quero entender melhor, porque eu acho que é maravilhoso, muitas pessoas devem depender, porque nós infelizmente vivemos uma cidade que vive queimando lixo tóxico, vive queimando mato, deve ter muita gente com DPOC, deve ter muita gente com bronquite asmática, eu acompanho todos os dias. Com esse cheiro insuportável, Né? as madrugadas Quando não inteiras são, da cidade. quando não são legalizadas, regularizadas, né, cara? Eu só fui tomar conhecimento dessa necessidade quando eu tive que usar. Porque até então era uma coisa que para mim passava longe, sabe? Desconhecido, uma coisa sem preocupação, nada, né? E daí é que é o problema, daí que
quando eu pensei, eu disse, bom, isso seria um dos meus projetos para o próximo deputado, era para concentrador, o posto de saúde poder ter para distribuir. Tens conversa aberta com algum deputado? Tens conversado com alguém? Não estou mais entrando em contato com ninguém, eu estou mais reservada agora. Até porque eu, para fazer campanha, eu não gosto de fazer campanha, como é que eu vou te dizer? À distância, tem que ser distância. tete a tete, olho Tem no que ser olho, na base da batida na porta. como antigamente. É. O problema é que hoje tu bate na porta, do outro lado tem esse quanto. Aí tá difícil. Não, trabalhar para deputado é a melhor coisa que tem, ninguém vendo voto. Tá bom. Tá bom. Careceu. Rede social? Vamos passar aqui então, Rafa. A Neiva Fátima nos acompanha. Regina Fim, Jair Caraveta. Um abraço, Jair. Um abraço para a Dalgisa, que agora estão virando paulista. Opa, né? um abração. Um abração para Tiago eles. Rodrigues também nos acompanha. Ereni da Bellini Bellini Lanches. Um abração para o Bellini Lanches. Valendo X tudo hoje, Karen. Não sei, Rafael, tu vai pagar? Ou é por conta da Ereni? Conversamos. Hoje eu acho que é por conta da Ereni. Conversamos. Um abraço ao Bellini. Um abraço para todos aí do Bellini Lanches. Mônica Mariani também nos acompanha. Um beijo para Mônica. Abraço, Mônica. Mônica que me passou a informação que Casca estava com o plantão agora das 19 às 22 horas. Quem mais nos acompanha por aqui? A Regina Fim, Rafael, ela disse que verdade, Rafael, temos mania de achar que fazem favores para a população, fazem nada mais que sua obrigação pela função que ocupam. Em partes eu concordo, Regina, mas a gratidão que fica pelas pessoas que nos ajudam na hora que a gente mais precisa, que é a hora da saúde, isso aí é indiscutível, né? E como já me aconteceu, né, a sorte que eu fui parar no hospital, que veio, porque eu não tinha condições de ir até o hospital sem oxigênio. Então, a minha saturação estava 70, uma coisa assim, então eu não tinha condições de chegar no hospital. E cada vez mais tu vai entrando em pânico, né? Sim, eu me E lembro piora. época ali, a gente se falou e, nossa, eu me dava falta de ar só em pensar no que tu passou. Daí, ainda bem que veio o SAMU. Uhum. Eles ficaram 1 hora ali na frente de casa, dentro da ambulância e tentando me fazer voltar, sabe? E acalmar, sabe? E sumir a saturação e tal. Só quando deu uma melhorada, eles me levaram para o hospital. Me levaram para o hospital, me soltaram dentro da linha amarela, lá num quartinho, lá na linha amarela, faixa amarela. E me botaram o oxigênio, deixaram ali e me entregaram para o hospital. Tá. Lá pelas 1 hora depois, veio um enfermeiro e me deu uma injeção de adrenalina. Mas o médico eu não vi. Tu viu o médico? Não, eu não vi. Daí, lá 1 hora mais depois, ali veio o médico tocando que nem galinha, sabe? Tocando nós pra fora, pra ir embora. Bora, tá cheio de vírus aqui, porque não fiquem aqui, porque vocês vão ficar contaminados. Gente, eu entrei em parafuso. Eu disse, o que vai ser de mim agora? Como é que eu vou, né? Eu vou me internar onde? Daí a Mônica me disse, não mãe, fica tranquila que... eu disse pro médico, mas doutora, eu não posso ficar aqui, que amanhã de manhã eu tenho uma tomografia para fazer. Daí ele disse, não, pelo amor de Deus, tu vai ficar aqui, tu vai morrer, porque não sei o que, vai embora que é melhor. Te manda. Foi o atendimento médico que eu tive. Cara, eu entrei em parafuso. Aí tu te mandou, tu foi para 2 Lajeados. Daí eu fui para 2 Lajeados. Encontrei o doutor Daniel. Maravilhoso, né? Um médico, assim, de excelência, maravilhoso. Fui muito bem tratada em 2 Lajeados. Tanto que esses quilos aqui, é uma prima dele, viu? De tanto coisa que ele me deu de... Como é que é aquelas injeções que engorda lá? Corticoide. Dele é corticoide. E tu sabe que depois dali, já fazem mais de 3 meses que eu não estou usando oxigênio. Então, daí... eu fiz um outro exame
E ele percebeu que a minha veia aorta estava ficando dilatada, tipo um balão, sabe? Aí ele me passou pro doutor Giovanni, que é um cardiologista que tem aqui. Eu nem sabia que ele era lá no nosso bairro. Aí ele me olhou, ele me disse: Dalva, o teu problema é o seguinte, o teu pulmão está sendo maltratado. Daí ele me deu um medicamento. Aí com uma maquininha que tu bota a cápsula dentro, né? E aperta e aciona duas pontas assim, tipo uns parafusos, como fosse um grampo, sabe? Sim, fura a cápsula. Fura a cápsula e tu chupa aquele pó. E a partir... Foi isso que o e eu comecei Dr. Miller. Comecei a andar, sabe? Comecei a melhorar. É interessante. Excelente Eu quero só aprender excelente. um pouco mais sobre esse aparelho da Dalva aí, que ela traz. Sei que é um sonho para a Dalva, é um sonho para a comunidade de Guaporé, é um sonho que eu acho que não é possível de realizar, né? Com tantas emendas chegando em Guaporé, com tantos deputados que vão ser visitados, inclusive agora em Brasília, semana que vem, Carencil, né? Pelos vereadores de Guaporé. Então que leve também essa demanda ao Ministério da Saúde, aos parlamentares que se dizem guaporenses de coração, que gostam de visitar Guaporé na Mostra Guaporé, gostam de visitar Guaporé na Forma Truck. O ano que vem vai estar cheio de deputados em Guaporé. Temos um novo eleições, prefeito em Guaporé que talvez queira, né, de alguma forma deixar um legado, comprar aquilo que falta ainda para Guaporé. Porque eu acho desejo, que... né, Dalva? Eu acho que não tem necessidade porque, querendo ou não, o posto de saúde paga 300 e pouco para recarregar cada recarga daqueles tubos ali, sabe, de oxigênio. E é uma recarga que dura nem 72 horas. Tem que fazer o estudo, né, levantamento do estudo. Então, custo, benefício, licitar, não licitar, se compra em quantidade, se compra da onde, de quem que abastece, tudo é burocrático, tu sabe melhor do que eu sobre isso. Então. Exatamente. Então é uma coisa que eu vi assim como uma necessidade para Guaporé e um gasto a menos também, né? Que o posto de saúde vai ter oferecer um concentrador ao invés de oferecer um tubo de oxigênio. Sempre, né? Ele vai ter mais, além do peso que aquilo lá cilindro, nossa, meu Deus, o cilindro daquilo lá pesa muito. Tu me faz, agora tô falando agora do concentrador, tu sabes, cara, se tu que elogiou recente aí o ex-secretário de saúde, Ronaldo Vernizzi, eu lembro também de algumas coisas interessantes. Como pacientes diabéticos, né? Tu chegar no posto, tu recebe as lancetes, recebe as fitas de glicemia, um aparelho para te fazer a medição. Então, sim, né? Se para diabético existe toda uma política voltada, né? E eu não sei se é nacional, se é municipal, mas eu sei que em Guaporé se cumpria, né? Isso aí. Então, se daqui a pouco entra na política do município, né? Como a gente fala das terapias várias terapias, como tu coloca, dando Pertuco, né? Sim. As integrativas são propostas, são projetos. FITs, né? Um né? programa de terapias integrativas. A gente tem que olhar para frente, Dalva. A gente tem que olhar para frente, a gente precisa acreditar que Guaporé é aquela cidade quando a Dalva chegou, é a mesma cidade quando chegou. Claro que são as melhorias, são os benefícios, né? Então a gente quer que o povo guaporense reconheça pessoas que façam por Guaporé. E tá aqui, a Dalva é uma das pessoas que fez Não, muito por Guaporé. eu gostaria que outras pessoas pudessem também fazer a mesma coisa, se sentir útil. Sim. Para quem é depressivo, não tem remédio melhor do que ajudar o próximo. Então, eu sempre fiz isso com muito amor e carinho, porque é uma coisa que me faz bem. Tu estás te ajudando, né? Ajudando o próximo, eu estou me ajudando. Então, as pessoas depressivas vão fazer alguma coisa por alguém que elas vão estar se sentindo bem, também elas vão estar se tratando. Perfeito. Na verdade. É isso, né? Fazer o bem, como a cara disse, sem olhar quem, né? Sempre fazer o bem, sempre fazer o bem. Não, tem que olhar. Tem que olhar quem? É fazer o bem, olhar o próximo. Mas olhar a quem? Dalva, eu encerro minha participação por aqui te agradecendo assim, pela tua disponibilidade de vir conversar com nós. E é bom, eu gosto de fazer provocações para a gente poder render assunto, né? Se a gente só fica concordando aqui, né? A gente não consegue, né, cara, chegar lá. Fala, Rafa, para mandar um abraço para Regina da Costa, lá em Pelotas. Opa, um abração. A Beatriz Figueira, Thiago Rodrigues, a Mariângela Boulart, a Luciara Ferreira,
Dirceu Antônio dos Santos também nos acompanha. Grande amigo, queridão, Levi Melo. Um abraço, querido. Um abração para Ana. E também nos acompanha o Vlamir Frari. Um abraço a todos, então. E é que eu dizia, né, o meu papel aqui é sempre provocar, porque senão a gente fica chato, a gente fica mais um mês só concordando. Então, obviamente que eu preciso fazer essas provocações para poder, né, de alguma forma, despertar um assunto, um interesse maior de quem nos ouve. Eu tenho o maior carinho por ti, tu sabes disso, tenho o maior respeito por ti. Eu acho assim que eu não sou diferente de ninguém, não sou melhor que ninguém. Então, se eu conseguir ajudar alguém, que bom. Eu gostaria que mais pessoas pudessem entender e que as pessoas... Que não é difícil tu ir atrás, né? Não, tem uma pessoa... E que a pessoa aprenda a trabalhar, a votar, ou tu ir pedir um voto para um deputado, que tu saiba, que aquele deputado saiba que tu está indo pedir um voto para ele. Não adianta tu votar no deputado... a pessoa sabe que ele fez alguma coisa pela cidade. Ou né? vai fazer. Também. Então, tu poder, que nem eu tenho contato direto, né? Diretamente no gabinete do Cherini, lá eu tenho contato com a mulher dele, que é Na hora, então, vamos acionar o Cherini, saber desse concentrador. Vem cá, Cherini, qual é o teu papel? Tu que tem pretensões grandes, futuras aí também, né? Sempre levou um caminhão de voto dos guaporenses. Não, ele começou a levar voto, depois nós começamos a trabalhar para ele. Mas levou o caminhão de voto. Ele traz o retorno, né, cara? Ele já trouxe imenso para Guaporé, mas então que ele siga, né? Tem aí o Gordinho, o nome de Jonathan Oliveira, tem Dalva, sei lá quem mais que trabalha para o Cherini. Todas as pessoas aí, então, né, que tem acesso aos seus deputados, que liga ao Baiano, a Jonathan Filgueira. Né? Não únicos, né? exclusivamente a esses poucos, e é sempre os porque mesmos. Eu acho né? que o pedido que a Dalva... Assim como a Câmara de Vereadores tem que ser renovada, quiseram renovar a Prefeitura de Guaporé, eu acho que os deputados, seja estaduais e federais, tem que ser renovados de tempo em tempo. Precisa renovar, também. Né? Precisa renovar, oxigenar, senão cai tudo no vício, né? Então, acho que é isso, gente. 1h e 23 minutos. É que enquanto vocês falavam aqui, me veio um nome de pessoa, falou que as pessoas poderiam ajudar mais, as pessoas devem ajudar mais, queria que mais pessoas se envolvessem. Tem alguém que está na live desde o início aí que pede passagem, essa pessoa chama-se Rodrigo Petrella. Atenção no Rodrigo Petrella aí, gente. Um abraço, Dalva. Obrigado pela participação. Um abraço pro Rodrigo. Eu e o Rodrigo temos várias histórias para contar. Ele vinha, eu trabalhava para ele, e ele vinha lá em casa, nós ficávamos mais de 1 hora fazendo fofoca. Maravilha. Lembra, Rodrigo? Muito obrigada, Dalva, por obrigada a vocês pelo teu tempo para vir aqui bater um papo conosco. Já levo o convite para a Gabi também, eu quero muito saber dessa história dela, como é trabalhar como digital influencer em Guaporé, né? A Gabi também, agora ela está realmente Sim, na profissão dela. O trabalho dela, é o que ela gosta. Agora ela está na Lola, né? Que ótimo. Então, obrigada, Dalva. Obrigada a vocês. Obrigada, Farmácias. Obrigada a todos Brasil, vocês. Por falar, por te liberar. Obrigada ao Alencar e à Adri por te liberar. As meninas também fazendo esforço. Obrigada, então, a todos. Agradecendo mais ainda aos nossos apoiadores, Pedra, Materiais de Construção, Vive Modas, Restaurante 1º de Maio, Jaque Soares, Estética, Tom do Veículos, Mazute, Esquadrias, Mamma Mia, Café e Comida Caseira, Van de Gás, Simone Lanches na Rodoviária e todo dia a Açaí, que estava conosco durante uma semana, e fica aqui o nosso agradecimento também. Obrigada a todas e todos, tenham todas e todos uma boa noite.